Golpes de Vingança é o novo filme de artes marciais sobrenatural da Netflix. E desde que eu assisti o trailer lá na plataforma, eu já marquei ele na minha agenda, porque quem me acompanha sabe, eu me amarro em filmes de ação, de luta, de conspiração, e Golpes de Vingança entrega tudo isso. Ele tem bastante estilo, principalmente ali na coreografia das lutas, onde o trabalho dos dublês e dos atores também se destaca. É legal que é perceptível que o diretor Roel Reiner não esconde o rosto dos atores nessas cenas, coisa que acontece bastante quando há o uso de dublês ou quando a cena de ação é construída principalmente com computação gráfica, que aí daria pra ver que não é o ator ali, mas aqui é tudo bem nítido. Quanto à história, ela não é muito complicada, na verdade ela tem um plot bem simples. Nós temos aqui três protagonistas, o Kai, o Lushin e o Tommy. Eles estão buscando vingança pela morte da irmã de um deles. Porém, a assassina dela é uma deusa milenar que corresponde à contraparte caótica do Yin Yang. E é claro, ela pretende dominar o mundo. E ao longo da jornada, eles vão encontrar inimigos, aliados, vão fazer referências à cultura pop e acabar com a raça de qualquer um que se oponha a eles. O meu problema com esse filme é que eu demorei um pouquinho pra me situar. A sensação que eu tava tendo era que eu tava perdendo alguma coisa, entendeu? Como se esse filme fosse uma continuação. Eu até pesquisei o nome do filme pra ver se era de fato a continuação de um filme, alguma coisa assim, e não achei nada. Já aconteceu de você ir pra um filme da Marvel, assistir 20 minutos e ficar se perguntando: que personagem é esse, cara? Só porque você perdeu 1 ou 2 filmes, ou 7. Foi isso que aconteceu comigo vendo esse filme aqui, claro, numa escala bem menor, mas bateu essa vibe e eu tive que ignorar esse sentimento, assim como muita gente faz com os filmes da Marvel, quando não entende alguma coisa, passa por cima mesmo, que o próprio filme se explica ao longo dele. Mas depois de assistir esse filme, eu descobri o porquê que eu tava tendo esse sentimento de que, parece uma continuação e tal. Mas, antes de contar pra você, caso você esteja tendo esse sentimento com relação a este canal, com relação a mim, você tá com a sensação de que já devia me conhecer, deixa eu me apresentar, que aí a gente resolve esse problema rapidinho e aí depois a gente volta pra falar de Golpes de Vingança. Eu sou o Renner, você tá no A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento e informação sobre a cultura pop e geek. Aqui eu tô sempre fazendo análises dos lançamentos da Netflix e outros serviços de streaming, além de te atualizar sobre o que tá chegando no catálogo dessas plataformas e, é claro, dar minha opinião sobre notícias relevantes para a cultura pop, para a cultura do entretenimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, e eu tenho certeza que você gosta, não deixe de se inscrever nesse canal. Aqui saem vídeos novos toda semana e vai ser muito legal ter você aqui comigo. E muito obrigado a você que já se inscreveu nesse canal. A gente acabou de bater a meta, né, de 1000 inscritos. Pô, eu tô muito feliz, de verdade. Então, se você tá chegando agora, venha fazer parte dessa comunidade logo no início. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sério, muito obrigado, gente. 1000 inscritos. Vocês sabem que é a primeira grande meta de qualquer canal, né? Muito obrigado de coração, de verdade. Valeu. Eu prometo continuar trazendo vídeos novos toda semana. É claro, a ideia com o tempo é justamente fazer um calendário de postagem legal, ter quadros fixos e tudo. É com o tempo, tá, gente? Eu ainda não consigo, mas em breve eu tô trabalhando. E mais uma vez, muito obrigado. E agora sim, vamos continuar conversando sobre Golpes de Vingança, o novo filme da Netflix. Eu tava comentando que esse filme é legal, né? Mas que passa essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. E depois de assistir o filme que eu fui descobrir o motivo, que é justamente eu tava perdendo alguma coisa. Esse filme é um spin-off de uma série chamada Assassin's Wu, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu disse que eu pesquisei, né, pra saber se tinha uma outra obra com o nome do filme, mas justamente a série não tem o nome do filme, né, por isso que eu não achei. E talvez eu devesse ter feito uma pesquisa melhor do que simplesmente colocar o nome do filme no Google, mas tudo bem. Pelo que eu li da sinopse da série, a gente tem uma linhagem de assassinos que são protetores dos poderes Wu, que é basicamente super força, velocidade, eles criam campos de força invisíveis. E no filme, o Kai é que tem esse poder. De qualquer forma, eu tenho que passar o pano aqui para algumas questões do filme que me incomodaram, algumas questões de desenvolvimento, principalmente, porque eu peguei o bonde andando. Dá para entender, claro,
mas eu acabei perdendo aí a apresentação de muitos personagens, as conexões que eles fazem ao longo do filme aqui com os nossos protagonistas e, é claro, a construção de mundo mesmo, né? Afinal de contas, a gente está falando de um universo fantástico, onde magia e deuses milenares coexistem ali num mundo moderno. Demorou um pouquinho para eu entender essa dinâmica, mas como eu falei, dá para ver de boa, é só ter uns 20 minutinhos ali de paciência. Afinal de contas, como eu falei, essa é uma história de ação bem simples. Nós temos os mocinhos que querem vingança contra um vilão mega poderoso que quer dominar o mundo, e aí eles precisam impedi-lo. E nessa simplicidade que ele apresenta, ele funciona. É nítido que o filme não tem uma pretensão tão grande quanto poderia ser. Eu acho que se ele fosse mais pretensioso, mais cuidadoso, ele poderia ser um filme muito mais legal, com um escopo mais bacana, mas ele acaba sendo um filminho ali bem generiquinho. Eles, como eu falei, eles fazem referências à cultura pop, eles falam, se comparam a super-heróis e tudo. No fim do dia, acaba sendo um filme de herói diferente, é interessante pra mim, uma outra visão, um outro tipo de história também. O grupo principal tem uma dinâmica interessante, funciona mais ou menos como três irmãos ali, eles brigam, eles se zoam, eles se acertam, e conforme o grupo vai aumentando, novos conflitos são criados, novas discussões, existem traições e reviravoltas, mas o roteiro não é o ponto forte desse filme aqui não. Esse é um filme bem curto, de 1h30, e parece que existe a necessidade de agilizar ao máximo dos eventos e simplificar várias questões. Então certos conflitos criados são sempre resolvidos de maneira bem rápida, porque não há tempo para ter um desenvolvimento profundo de nada aqui. E olha que é um filme que tem muitos elementos e muita coisa acontece. Existem muitos personagens, os nossos heróis têm seus próprios conflitos internos para lidar nesse filme, além, claro, do desafio principal. Então, como é muita coisa acontecendo e como eles têm pouco tempo para resolver cada uma dessas questões, o filme nitidamente acaba sendo bem superficial em vários dos temas que ele aborda. Isso não é legal, o filme acaba ficando raso, parece que ele se propõe muito mais do que com o que ele quer lidar, e eu que já tinha ficado meio confuso com as poucas informações no início do filme, acabei tendo que relevar bastante coisa, já que muito do que estava sendo apresentado na trama não teria tanto peso ou influência, seria resolvido em uma ou duas linhas de diálogo. Mas se por um lado o roteiro e esses conflitos não funcionam tanto pra mim, as cenas de ação surgem como uma salvação para cortar qualquer tipo de enrolação. Eu elogiei mais cedo o trabalho de coreografia, mas é notável também a vontade do diretor de apresentar essas lutas de maneira criativa e empolgante. Porque poderia se limitar apenas na coreografia, mas o modo como ele filma as cenas sempre dá um senso de urgência. Por exemplo, nesse filme existem muitos planos sequência, como é de se esperar nesse tipo de filme. Plano sequência é quando não há cortes aparentes numa cena mais longa. E o uso de computação gráfica é muito bem-vindo aqui justamente para ligar essas cenas, principalmente nas cenas de luta, onde nitidamente houveram cortes, filmaram por pedaços, mas a computação gráfica entra justamente para unir esses cortes, com a câmera passeando pelo cenário e unindo, fazendo tudo uma coisa só. Eu acho isso maneiro, isso dá uma imersão muito grande, né? Você se sente lá dentro, acompanhando tudo, e é lógico, dá uma fluidez pra cena, não fica aquele corte que eu odeio, principalmente em cena de ação. Tinha mais antigamente isso. Só para exemplificar, eu destaco aqui um exemplo onde o grupo está dividido em duplas, em pontos diferentes de um mesmo prédio enorme. Todos eles estão lutando ou fugindo ali dos inimigos e a câmera faz justamente isso. Ela está acompanhando e ela se afasta, ela sai do prédio e ela vai para um outro ponto onde está tendo uma perseguição de carro no estacionamento. Cara, é uma loucura, é legal, eu me amarrei nisso. Outra cena legal agora numa das lutas finais do filme, é lógico, eu tô falando aqui sem spoiler, mas esse recurso da câmera acompanhar a luta, os movimentos, é utilizado também e eu gostei bastante, mas agora é numa luta 1 contra 1. Pô, uma luta de artes marciais, onde a câmera vai acompanhando cada golpe e ela para quando os personagens param e ela vai, cara, ela vai andando, parece um videogame, parece uma dança. Pô, é lindo, é bonito demais. O design de produção, o cenário, a ambientação, principalmente dessa luta. Repara, se você já viu essa luta final, você sabe do que eu tô falando. É uma vibe muito maneira, cara. O visual do filme, ele se destaca em vários momentos aqui. E sabe o que é legal também? Seu like.
É, exatamente. Pô, se você gosta de ficar por dentro de coisas que estão chegando na Netflix, não tem por que você não clicar em gostei, porque você sabe, essa é uma forma de informar o próprio YouTube que você tá curtindo e quer mais desse tipo de conteúdo, que lógico, me ajuda pra caramba. E é claro, aproveita e se inscreve rapidinho, que eu sei que você pode ter esquecido, tô te lembrando agora. Galera, Golpes de Vingança é um filme legal, mas que poderia ser muito melhor se eles tivessem mais tempo, talvez mais dinheiro, talvez mais trabalho ali no roteiro, justamente para desenvolver todos esses personagens, essas tramas, focar em certas coisas que funcionam mais. Por exemplo, o próprio vilão, os antagonistas, eu não falei muito deles para evitar spoiler, mas eles acabam sendo bem superficiais. O roteiro é formulaico, os personagens são genéricos, mas a título de entretenimento eu acho que funciona assim. É divertidinho. Mas ó, minha dica. Se você quiser assistir um outro filme que tem um pouco dessa pegada, mas seja muito mais maneiro, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Eu tô falando do filme Extremo. É um original da Netflix também, que tem tudo isso que eu falei, mas que é muito mais maneiro, mas ó, é pra maiores. Clica aqui, antes de ir pro filme, clica aqui que você vai entender. De qualquer forma, eu agradeço por você ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.